Eu vejo aqui os três senhores da guerra. O primeiro é o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. No centro está o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. E ao lado do Trump está Massoud Pezeshkian, que é o presidente do Irã menos conhecido. Todos eles se declarando vitoriosos na guerra. E é uma grande verdade, porque cada um levou o seu quinhão. Só que esquecem de dizer, e talvez isto não lhes seja interessante, que na verdade eles entraram numa sinuca de bico, na qual ninguém se safaria se não tivesse desistido dessa guerra louca de 12 dias, que ia destruir não só as reputações desses líderes, como também seus povos, seus países, e colocaria o mundo ali à beira, sim, literalmente, do precipício e do caos. Agora, eu antes de mais nada queria pedir desculpa pela a má qualidade do som do programa, do vídeo de ontem. Não é? Na verdade, eu tive um problema técnico, que foi o microfone que falhou várias vezes. Eu tentei, fiz várias tentativas, mas já no final eu estava cansado e não dava mais. Mas voltemos aqui à guerra. Então, por que que esses senhores da guerra são todos vitoriosos? Porque tiveram boas razões para dizer a seus povos, né, que se saíram bem do episódio. O Trump, com a sua agilidade ali, e acabou pegando todo mundo de surpresa, né, foi realmente, jogou uma cartada final arriscada, mas que acabou funcionando. O Netanyahu, que na verdade é o grande culpado, porque foi ele que iniciou atacando o Irã e violando todas as leis internacionais, uma fúria, não é, que parecia ter inicialmente arrasado com o Irã, arrasado com toda a liderança dos ayatolás e do regime islâmico do Irã. O que a gente sabe, não acabou acontecendo. Pelo contrário, os iranianos, junto, que trabalham, alinhados com os ayatolás, ficaram mais unidos e mais fortes. E o Irã pôde demonstrar a sua capacidade, inclusive, de atacar essa mística, essa aura de invencibilidade de Israel, que vem de quantos anos? Isso, desde praticamente a instalação do Estado hebraico em 1949. E aí vem os problemas, né? Primeiramente do Donald Trump, que com aquele espetáculo, aquela ação espetaculosa daqueles aviões, que seriam 12 aviões morcegos dos Estados Unidos, que atingiram aquelas três estações, três centrais nucleares do Irã, Fordo, Natanz e Isfahan, segundo o Trump, né? Esses aviões não seriam só os 12 aviões tipo morcego, mas outros aviões que teriam dado cobertura, inclusive fazendo a manutenção de gasolina. Seriam no total de 125 aviões. Então eles teriam penetrado, com aquelas bombas de 13 mil quilos cada, teriam penetrado e destruído completamente, nas palavras do Trump, o sistema de bomba nuclear do Irã. Mas não foi bem isso que aconteceu, como a gente vai verificar agora aqui. E a gente pega justamente a CNN, não é? Aqui eu pego não a CNN Brasil, mas a CNN dos Estados Unidos, que é a CNN Central ou a CNN Internacional.
Logo cedo, a CNN Internacional estava dando essa notícia. A avaliação inicial sugere que os ataques dos Estados Unidos, que são aqueles ataques às 3 centrais nucleares iranianas, não destruíram os sites, né, os sítios nucleares do Irã. Conclusões são de que, ao contrário das alegações repetidas por Donald Trump, que os ataques, segundo Trump, que teriam obliterado, ou seja, destruído completa e totalmente o enriquecimento, as instalações de enriquecimento nuclear do Irã. Ora, isso, claro que foi explorado, não é, pela Press TV, que repete, Press TV, a televisão, não é, o principal meio de comunicação do Irã, que praticamente copia o que foi dito ali no material da CNN Internacional. Então diz que a inteligência dos Estados Unidos contradiz Trump, dizendo que os sítios nucleares do Irã estão intactos depois dos ataques. Um pouco de exagero nisso, mas é a grande verdade. Aquilo ali, aquela falta de verdade, começa pela razão, a causa que embasou, o casus belli que embasou toda a ação do Netanyahu ao atacar no dia 13 o Irã com toda aquela fúria. E diz que precisava destruir o programa nuclear iraniano. Ele não conseguiu e apelou para os Estados Unidos. Diz que a sua bomba tinha apenas 2.300 quilos, enquanto a dos Estados Unidos tinha 13.000 quilos cada, não é? Israel teria 2 bombas só e os Estados Unidos 60 ou 20, mas utilizaria 12 para atacar essas centrais nucleares. A argumentação era falsa, porque o Irã não estava em condições de fabricar a bomba. E mesmo se tivesse, teria no máximo condições de fazer 15 bombas. E isso num prazo ainda que vai de 3 meses a 3 anos. Já Israel tem à sua disposição 90 bombas nucleares, 90 ogivas nucleares. O que, né, em termos de equivalência, significava uma inferioridade muito grande para o Irã. Então, essa razão acaba sendo, eu diria, usaria também as palavras do Trump, obliterada, destruídas, não é? Pela realidade dos fatos, que são justamente essas. Não é? Os Estados Unidos fez aquela espetacularidade e acabaram, ao que diz mesmo o Serviço de Inteligência do Pentágono, de que aquilo ali não afetou seriamente o programa nuclear iraniano. Mas esse é um problema, não é isso aí? É uma guerra de palavras que vai continuar indefinidamente e até sendo utilizado para que o Netanyahu volte a ameaçar e até atacar novamente o Irã. Só que o Netanyahu agora deverá ser mais cauteloso, porque a reação do Irã aos ataques de Israel foram muito profundas, foram muito sérias. A gente verifica, não é, que órgãos, na verdade, grandes místicas, grandes auras, como aquele do serviço secreto chamado Mossad, que teve o seu quartel-general atacado pelos mísseis do Irã, isso aí representou um golpe muito sério, inclusive para a vaidade dos israelenses, que sempre se vangloriaram
não só de sua ação militar, mas principalmente de sua ação de espionagem e, ultimamente, de cibernética, que foi outro ponto também atacado pelo Irã, porque o Irã teria atacado, e alega, né, os israelenses ainda não se pronunciaram sobre o assunto, de que atacaram esses centros, inclusive os centros cibernéticos e de tecnologia de Israel. Voltando aqui para a realidade do dia, um dia que se seguiu ao cessar-fogo, não é? O cessar-fogo que demorou a vigorar, mas acabou vigendo, apesar de todas as negaças ali, vamos dizer, já dos três lados, não é? Tem Israel, tem Estados Unidos e tem o Irã. Mas a gente vê aqui na Folha de São Paulo, essa última manchete deste dia, não é? 24 de junho de 2025, quando já está em pleno vigor e, de acordo com a confirmação oficial dos três governos, o cessar-fogo dessa guerra de 12 dias, como foi chamada, não é? E que o mundo inteiro também está adotando esse nome. Então diz aqui, Trump contradiz agências de inteligência e afirma ao Congresso que Irã desenvolvia armas nucleares. Espionagens dos Estados Unidos não têm indícios de que país persa, ou seja, o Irã, membro de tratado contra a proliferação nuclear, busca produzir bomba. Isso aqui, material da Folha de São Paulo. Mais abaixo fala aqui, ataque dos Estados Unidos deve atrasar plano nuclear do Irã em só alguns meses, aponta relatório. Esse relatório é do próprio Pentágono. Teherã e Tel Aviv reivindicam a vitória no conflito, o que é verdade, não é? E aí tem uma opinião da Folha dizendo que cessar-fogo deve configurar pausa temporária nos combates, mas não paz duradoura. Uma coisa com a qual eu discordo, porque eles não vão poder mais guerrear entre si, pelo menos nesses primeiros momentos, porque todos vão perder, né? E chegou a hora justamente de ampliar suas forças, de ampliar suas estratégias e não de consumir isso tudo numa guerra que a gente já sabia, como já viu, né, que seria de destruição ou autodestruição desses países envolvidos, inclusive aqui, digamos, os Estados Unidos também, que correram sério risco com aquele ataque do Irã à base nuclear do Catar, onde estão lá 10 mil homens e os maiores e mais sofisticados equipamentos de guerra de que dispõe a famosa Nação do Norte. Bom, finalmente, esse material da Folha diz que petróleo cai, né? O preço do petróleo caiu e fechou no menor valor em 2 semanas. Outra ali, né? Outra grande vitória, dessa vez da humanidade, ou dessa vez do povão mundial, principalmente daqueles que é a grande maioria do mundo, que depende do petróleo, que tinha chegado a $80 nos dias piores da guerra. E foi baixando, até que chegou o cessar-fogo. E por isso esse cessar-fogo dificilmente será rompido, no meu modesto ponto de vista.